Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de trazer aqui uma convidada que é mãe, advogada, tem uma trajetória linda de vida e também é especialista em soluções trabalhistas e empresariais, além também de ter aí o planejamento previdenciário como algo que ela leva no direito para vocês. Eu tô aqui hoje com a Larissa Rosa, ela é nossa convidada. Lari, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar aqui. E eu quero saber um pouquinho da sua trajetória. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? Nosso conduzido aí pela Maíla. Tem se destacado esse ano, tenho acompanhado alguns episódios. Parabéns pela iniciativa de levar essa informação, né, a todos aí que assistem o nosso pod. E é com grande alegria, um grande prazer estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho da minha história, das minhas experiências na advocacia e falar sobre esse tema que eu gosto muito, que é direito do trabalho, direito previdenciário, maternidade, enfim, um pouquinho de tudo. Lari, antes de mais nada, eu quero saber um pouquinho da sua trajetória até aqui, quantos anos de direito, né? E por que o direito previdenciário, trabalhista? Você já quis desde sempre? Como que foi? Bom, eu digo que assim, o direito, ele esteve na minha vida desde pequenininha. Quando eu era pequena, eu tinha 2 sonhos. O primeiro sonho de ser cantora e o segundo sonho de ser advogada. Quem nunca, né, cantora? Advogada, assim, pela esquinha, achava lindo as roupas, né? Via aqueles filmes, assim, antigos, ou mesmo as advogadas, né? E eu achava lindo, assim, não só a profissão, mas a forma de se vestir e tal. E a música, porque sempre algo que me encantou. Então, eu consegui aí realizar esses 2 sonhos. Primeiro sonho... então você sabe cantar? Assim, né? Que mais bom, ou menos, gente. Porque, né? por exemplo, eu tive sempre o sonho de ser cantora, só que o parte do talento, ele não veio, só veio o sonho, eu tive que partir pra outra coisa. Teve uma época que eu cantava na igreja, no grupo de oração, enfim. E arranho ali, vamos dizer, né? E a advocacia. E a advocacia trabalhista e previdenciário, quando eu me formei, e aí, assim, o direito esteve comigo, mas quando eu fui decidir mesmo em me tornar advogada, não foi algo assim meu, né? Depois de amadurecer, eu falei, não, eu quero ir ali para a área da saúde. A minha mãe, não, você vai fazer direito. Você prometeu. Você vai fazer direito, e foi esse empurrão. Foram passando semestres e depois eu vi mesmo, não, é isso aqui que eu quero. E aí, assim, eu sempre tive em mente a advocacia. Eu nunca pensei em ser juiz, em ser promotora, em ser defensora, e geralmente é o que o pessoal pensa, né? Ir pra carreira aí de concurso. Eu sempre pensei mesmo em ser advogada, que eu tinha, assim, essa, vamos dizer assim, essa missão de ser uma função social, uma ferramenta aí, né, dentro das empresas, enfim. E aí, assim, a minha primeira prova da OAB, eu fiz já em direito do trabalho, né? Então... A prova... Você escolhe qual que você quer fazer? A prova você faz a primeira fase, a segunda fase. E a minha segunda fase eu já escolhi direito do trabalho. Eu não sabia, eu achava que era uma... Então, por exemplo, se hoje você quiser advogar em outra parte, você teria que fazer outra prova ou não? Não, é assim, quando você vai fazer a prova, depois que você passa na OAB, você não precisa exercer a mesma atuação que você fez a prova, entendeu? Mas quando você faz a prova, você tem as opções, direito do trabalho, penal, criminal, tributário. Até porque senão teria muita coisa para a pessoa estudar, entendi. Que é ali a segunda fase. E a segunda fase de trabalho dizem que é uma das mais difíceis, porque além de você ter que mencionar artigos, súmulas, também precisam mencionar as OJs, né, que é a orientação jurisprudencial dentro da prova. Cada menção dessa vale ali um ponto. Se só de ouvir, gente, já é difícil. Imagina você fazer a prova. Então, o direito do trabalho vem me acompanhando aí, né? Hoje, atualmente, eu tenho 10 anos de advocacia, né? 10, 11 anos mais ou menos de advocacia. E desde então, eu atuei com o direito do trabalho. E o direito previdenciário, no primeiro escritório que eu atuava com direito previdenciário e me chamou muita atenção pela função social. Então, por isso, me especializei nessas 2 áreas. E quando você fala função social, do que você quer dizer, Lari? Eu quero dizer assim, a função social de você estar entregando sendo a ferramenta ali de entrega de um benefício para uma pessoa. Por exemplo, uma aposentadoria, um auxílio-doença, ou mesmo até o LOAS, né? Que é um benefício de amparo social para as pessoas em baixa miserabilidade,
ou daquelas pessoas que não contribuem, pessoas que têm doenças, autismo, enfim, algumas coisas aí que podem ser elencadas dentro do LOAS, e também os benefícios assistenciais, auxílio-doença, auxílio-maternidade, os outros auxílios. E quando as pessoas vêm para pedir esses direitos, também em busca desses direitos, a gente já tá falando de pessoas que não conseguiram eles tão facilmente, né? Que já estão passando por um processo difícil, já estão cansadas, geralmente. O que acontece hoje, assim? O INSS hoje, ele é todo digital. Então, antigamente, você conseguia ir ali na base do INSS e agendar um atendimento e você era atendido ali presencialmente, vamos dizer assim. Hoje ele é todo digital, aí com a pandemia, né, com todas essas inovações digitais, e isso acaba dificultando um pouco para a pessoa mais leiga, né? Sim. Então, e assim, hoje o INSS, ele olha, cada benefício desse tem os seus requisitos, né? Sim. Um advogado especialista que está ali no dia a dia, que tem esse acompanhamento, ele vai saber as ferramentas corretas para se chegar naquele benefício e para analisar se aquela pessoa tem mesmo o direito daquele benefício. Por exemplo, hoje eu recebi uma ligação. Oi, estou te procurando porque eu quero me aposentar. Falei, beleza, qual que é a idade que você tem? 59 anos. Uma mulher de 59 anos. Eu já sei que uma mulher só consegue aposentar com 62 anos se for uma aposentadoria por idade. Então, é algo que, ao longo da vida, ela está cansada com a função e tal, eu quero me aposentar. Mas antes a gente precisa ver se tem o requisito para aposentadoria, né? Mas com 59 em relação ao tempo de trabalho não tem possibilidade? Por exemplo, aposentadoria por tempo de contribuição, algumas possibilidades. Mas tudo isso precisa ser analisado. E quem que é a pessoa mais hábil para analisar? Um advogado especialista, né? Então, quando for contratar um benefício, pensar aí, né, em um benefício, contrata um advogado especialista, porque com certeza para ter êxito lá no final é bem mais proveitoso e bem mais possibilidade de ter esse êxito. Além da transparência também, né, Larissa? Porque, igual você falou, você já sabe que você não pode garantir para ela que você, por exemplo, vai conseguir uma aposentadoria, ou que vai dar certo, ou que vai ser fácil, né? Eu vejo, por exemplo, eu já escutei de advogados que a causa ganha. E isso é tipo o médico falar que a doença tem cura, não é assim, gente. Eu não prometo causa ganha pra ninguém. Por quê? No INSS, eu preciso de alguém. Tem alguém decidindo por esse processo, né? Por mais ter requisito. E no processo judicial tem uma terceira pessoa ali que vai decidir, que é o juiz. E aí tem os entendimentos, né? De outras instâncias, enfim. Por mais que tenha possibilidade, probabilidade, a gente trabalha dentro de uma probabilidade. Mas é um terceiro, uma outra pessoa que vai decidir aquele direito ou não, né? Sim. Então, por mais que esteja ali, tenha todos os requisitos, podem acontecer. Eu já atuei em causas que eram duas pessoas semelhantes com o mesmo pedido, com a mesma situação. Uma foi deferida e a outra foi indeferida. Entendi. E era a mesma situação. Entendi. E o mesmo juiz julgou as duas. E até mesmo quando é aposentadoria, no caso, não é só anexar os documentos e pronto. Não, acho que é aposentadoria. Você anexa, espera, tudo certinho. Não depende do juiz daí. Não. Porque dentro da aposentadoria, primeiro você precisa fazer o requerimento administrativo, né? E você só consegue ir para o juiz quando esse requerimento administrativo ele é indeferido. E aí seria uma possibilidade de segunda instância. Também teria a possibilidade dentro do INSS de você protocolar um recurso dentro do INSS. Só que a gente sabe a morosidade, né? Às vezes acaba demorando muito. E aí analisa ali qual que é a via viável melhor para cada caso, né? E a via judicial é ali uma possibilidade. A via judicial você consegue ingressar mesmo só com o advogado. Entendi. E quando a gente fala do INSS, né, a morosidade que você falou, na teoria, o aplicativo veio para facilitar. Mas na prática, como que tem sido, Larissa? Bom, na prática tem sido um grande desafio, porque é uma facilidade, ao mesmo tempo que é uma facilidade você ir ali solicitar um benefício, mas isso acaba, hoje a gente tem a fila aí do INSS, milhões de processos aí parados, vamos dizer. Então, o prazo do INSS para ele analisar, por exemplo, pedido de aposentadoria é de 45 dias. Hoje a gente vê questões que levam 2 meses, né, 6 meses, né, muito mais além do que o prazo estabelecido. Então, mesmo que seja deferido, depois, né, eles fazem o pagamento de acordo ali, ainda assim é um processo demorado, né, Larissa? A pessoa fica ansiosa, ela depende daquele... ainda assim ela recebe. E ainda pode acontecer aqueles casos em que a pessoa faz o requerimento e às vezes não recebe o valor que ela gostaria de receber,
né? E aí eu falo tanto da importância do planejamento previdenciário. Hoje, o planejamento previdenciário ele consegue atender tanto a pessoa física como a pessoa jurídica, como o servidor público. E ali ela consegue ter uma estimativa do quanto ela vai receber na aposentadoria. Nem sempre o que ela contribui é o que ela vai receber na aposentadoria. E muita gente ainda pensa assim, né? As pessoas ainda têm aquela ideia de tipo Muita assim, eu gente. estou recebendo 5 mil por mês, então eu vou me aposentar com 5 mil. E aí é Muita onde... gente. E hoje o INSS tem uma defasagem aí de 40% dessa média. Não é em Caraca. cima do último valor. É em cima de uma média aritmética a partir de 94, os 80 maiores salários. Então faz uma média para chegar nesse valor. Depois, quando chega nesse valor, ainda tem um percentual, o abatimento do percentual. E aí ainda pode reduzir mais 40%. E é nessa parte que entra a importância, né, Larissa, de ter alguém que entende o que tá fazendo. Sim. Porque além de vocês explicarem tudo certinho, alinhar as expectativas, né, acima de tudo, é necessário você ter um feeling, né, ter um negócio ali para você entrar e saber o que é melhor pro cliente. Porque eu imagino que tem algumas coisas que possam ser feitas, cálculo, né, porque é um cálculo que vale ali pro resto da vida. É claro que hoje, por exemplo, eu sei, muita gente às vezes não sabe, mas tem como você recorrer, mesmo se você já tiver aposentado. Mas ainda assim, imagina todo o trâmite se houver um cálculo errado, né? É um cálculo demorado, é um trâmite demorado, né? É algo que vai percorrer tempo, muito tempo, né? Então, assim, se você faz essa estimativa, por exemplo, acontece muito da pessoa contribuir, e aquele período que ela contribuiu, seja de carteira de trabalho, ou seja por contribuição individual, ser considerado extemporâneo pelo INSS. Ou seja, ele não validou aquele tempo. Se ela observa isso antes, é possível fazer uma retificação, enxergar onde está o erro e aí fazer a validação desse período para que ela seja computada lá no período de benefício, né? Porque aquelas contribuições podem indicar uma redução dessa aposentadoria. Sim. Então, se ela consegue fazer isso antes, ela tem essa métrica para poder regularizar. Se ela faz na hora ali em cima do pedido, ela pode ser surpreendida. Entendi. Né? E a revisão, sim, demora muito tempo, porque hoje a gente sabe que, por exemplo, no INSS, a quantidade de servidores está pouca, né, pela quantidade de benefícios que tem. Isso tende a aumentar mais essa deficiência do INSS, porque as pessoas estão envelhecendo mais, estão cada vez mais doentes, né? Então, pode ser que isso aumente, né, esse volume de coisas. E acaba acarretando os prejuízos, acaba acarretando a demora, enfim. Enfim. Porque daí acarreta, obviamente, diminui a qualidade de vida, aumenta a ansiedade, enfim. E né? Vários fatores, né? Sim. E, doutora, hoje você trabalha também com a parte do planejamento previdenciário. As pessoas têm se planejado mais, porque muita gente deixa pra... Na verdade, eu não digo nem se planejar, elas deixam pra correr atrás, sei lá, vou me aposentar agora com 65, então deixa eu ir ali resolver isso agora, em cima da hora. E o planejamento? As pessoas têm procurado mais? Como que ele funciona? O planejamento previdenciário, a gente vê bem habitual para servidor público, porque você precisa requerer uma certa documentação antes de fazer o pedido de aposentadoria. Por exemplo, a CTC, que é um documento imprescindível para você averbar um período que você trabalhou em outro regime ou até mesmo no regime público, averbar lá onde você vai aposentar. Sem esse documento não consegue averbar porque precisa computar o tempo, né? Então o planejamento previdenciário acaba sendo aí uma ferramenta de facilidade de entrega disso, porque também tem um trâmite passo a passo. E da pessoa que contribui, que vamos dizer assim, que é carteira assinada, ou que é pessoa física, ou que é empresária, né? Ainda tem evoluído essa questão da procura do planejamento, mas ainda há muito essa ocorrência da procura lá quando completa o requisito, né? Quando a bomba já explodiu. Porque assim, o nome já diz, planejamento, né? Então, tem idade certa para começar? Não tem idade certa para começar. Pode começar de qualquer idade, Sim. né? O requisito mínimo é 15 anos de contribuição, só que eu posso me planejar. Quanto antes eu me planejar para isso, é melhor, porque eu quero... Pensa aí ao longo do tempo, né? Eu quero aposentar com quantos salários? E com isso é possível fazer uma programação ali de contribuição para que se chegue naquele objetivo. E quando a gente fala, por exemplo, de um empresário, de uma pessoa que tem CNPJ, você daí procura fazer o planejamento privado? O que acontece? Privada? Tem essa possibilidade da previdência privada, tem outros tipos de previdência que você consegue reter o valor, mas o empresário por si só,
dependendo ali da categoria de empresa que ele tá, por exemplo, se ele for MEI, se ele for Simples Nacional, se ele for lucro presumido, ele já obrigatoriamente já contribui para o INSS, se ele emite Prolabore, Sim. né? Então, já tem ali essa contribuição. O que a gente orienta na maioria das vezes? Faça o planejamento e continue essas contribuições para você não perder esse período que já foi contribuído. Porque se eu tenho uma empresa aberta há 10 anos, né? Faltam ali 5 anos para atingir os 15 anos. Então, eu posso ali continuar contribuindo, mesmo que a minha expectativa nessa aposentadoria não seja muito grande em quantidade de valor, mas para que eu não perca esse tempo de contribuição. Então, Sim. isso também pode ser feito. Outras alternativas seria outros tipos de previdência, né? Que são a previdência privada, pelo banco, que aí é uma outra modalidade, né? Mas que também pode ser feita. E quando a gente fala de empresários, a gente também fala ali do tempo, e aí ele faz a soma das últimas contribuições, normal, como funcionário público, ou tem alguma diferença? Assim, o regime do funcionário público, ele é diferente de quem contribui para o INSS, que aí é o regime geral, né? Então, assim, por exemplo, o funcionário público, ele pode se aposentar com 52, 50, 55, tem ali os requisitos. O empresário, a pessoa que contribui de forma individual, até mesmo o CLT, ela precisa cumprir os requisitos lá do INSS. Então, tem ali os tipos de aposentadorias mais habituais. Aposentadoria por idade, que é 15 anos de contribuição, 62 anos mulher, 65 homem. Ou aposentadoria por tempo de contribuição, que a partir de 60 anos de idade aparecem algumas possibilidades se essa pessoa tiver mais de 35 anos de contribuição. Né? Nossa senhora, gente. É, bastante tempo. Quero trabalhar tudo isso, não. Mas às vezes acontece, Maíla, daquelas situações, daquela pessoa que trabalhou lá no rural, 9 anos de idade, 10 anos de idade, ela consegue averbar isso lá, esse tempo, sabe? Consegue averbar. Ou às vezes da pessoa que trabalhou em atividade especial, que é insalubridade, periculosidade, o tempo que ela trabalhou aumenta-se mais um período. Entendi. Então ela consegue chegar nesses 35. Entendi. Mas tudo isso só é possível com uma análise, né? Do tempo tudo isso de contribuição. Depende. Isso, depende ali de uma análise do tempo de contribuição para ver qual que é a melhor alternativa, né? Para aquela pessoa que está contribuindo para o INSS. E essa análise precisa de um profissional, que no caso são vocês, né, Larissa? Isso, precisa de um profissional especialista da área. Larissa, você também atua na área trabalhista, Sim. Né? E na área trabalhista, hoje, qual é a sua atuação? Então, na área trabalhista, eu atuo há 10 anos na área trabalhista. Iniciei atuando aí para o empregado, né? Então, tive uma advocacia voltada para os direitos do empregado. E há mais ou menos 4 anos eu transicionei para atender empresas. Porque eu entendi que eu poderia ali, vamos dizer assim, beneficiar ou auxiliar muitas mais pessoas estruturando empresas. Então, hoje, dentro da área trabalhista, a minha atuação é de forma preventiva com empresas, contratos de trabalho, dúvidas frequentes, né? Enfim, e também já quando tem uma ação judicial, né? Auxiliando a empresa ali para melhor solução. Entendi. E teve algum caso, assim... Eu acho, na verdade, vou reformular a pergunta. Quais os casos mais comuns que você olha e você fala, nossa, isso aqui teria sido evitado tão facilmente se tivesse tido uma consultoria ou algo assim? Sim. Quais são os casos? Por exemplo, caso assim frequente. Contrata uma pessoa, a pessoa começa a trabalhar sem contrato de trabalho. Aí, de repente, essa pessoa sai da empresa, não faz um acerto formal. E aí a pessoa ingressa com ação com reconhecimento de vínculo empregatício. Esse é o mais comum. Eu já sabia que você ia responder isso. Esse é o mais comum, assim. Acontece muito. Porque o empresário, Maíla, ele está na atividade de risco. O tempo todo, ele vai correr risco, né? O risco é dele. E, às vezes, tentando aí escapar das contribuições, né? Do custo operacional de manter o empregado, que a gente sabe que hoje é alto, vai por essas opções e não analisa isso de forma estratégica, né? E aí acontece ali o pedido de reconhecimento de vínculo. É algo muito habitual, né? Essa forma de contratação. Mas o que, se tivesse a orientação de um advogado, talvez teria aí prevenido esse tipo de situação. Sim. E visto se, a partir daquele contrato de trabalho, se é mesmo empregado ou se é mesmo um prestador de serviço que se enquadra ali no PJ. Mas ambas as modalidades poderiam estar assegurado por um contrato. Uma coisa tão simples, né? É uma né? coisa simples
E é uma coisa, assim, básica, vamos dizer assim, o essencial, não básica, mas o essencial que toda empresa deveria ter e que é o habitual que não tenha contrato de trabalho estabelecido. Nossa, e eu já vi, assim, conheço vários casos, assim, do empresário perder e pagar 30 mil, 20 mil. Porque Uma assim, coisa que não é pelo daquele direito. vínculo de trabalho, não é só aquele valor que ele paga por mês. Esse valor tem reflexos. Sim. Então, tem reflexo em férias, tem reflexo em 13º, tem reflexo em FGTS. E quando você pede um vínculo empregatício, todos esses valores estão ali discriminados junto, né? Então, por isso que acaba aumentando esse montante, né? Sim, Acaba sim. aumentando bastante por isso. E eles ainda podem pedir danos morais, alguma coisa assim ou não? Podem, numa ação judicial, todos, vamos dizer assim, tudo que aquele empregado enfrentou, ele pode solicitar dentro da ação judicial. Isso não quer dizer que ele vai ganhar, porque tudo que você alega, você precisa provar, né? Então, uma vez que eu peço um pedido de dano moral, eu preciso comprovar qual foi a situação vexatória que me levou ali a esse dano moral ou patrimonial, né? Então, assim, poder pedir dentro de uma ação, ele pode pedir. Só que Ganhar? se caso ele não ganhar, ele pode ser responsabilizado por isso também. Hoje, uma das inovações do Código Trabalhista é trazer também essa responsabilidade, por exemplo, uma multa de litigância de má-fé por um pedido que você fez e que não é verdadeiro, que você não conseguiu comprovar. Entendi. Né? Então, Imagino. tem essa penalidade também. E que bom, né? Porque eu imagino que tenham, sim, muitos casos que são reais, mas também imagino que também tem o oposto. E, Larissa, você falou, você trocou os lados, né? Vamos dizer assim. Como você disse, você trabalhou muito tempo ajudando ali o funcionário, né? Olhando o lado do funcionário e, de repente, você quis olhar para o lado, para o todo, para a empresa. Como que foi esse start? Quando aconteceu? Quando você percebeu que você poderia ajudar mais pessoas, talvez mais funcionários até, desta forma, estando do lado da empresa, do que só de um funcionário ali? Você basicamente respondeu a minha resposta. Eu entendi que eu poderia auxiliar muito mais funcionários estando do lado da empresa. E também vendo do outro lado as fragilidades que a empresa apresenta dessa forma documental, dessa forma de estruturação, né? Muitos documentos faltantes. Então, eu dei o start ali. Nossa, eu nessa atuação, defendendo a empresa, ajudando de forma preventiva, eu consigo auxiliar muito mais empregados, vamos dizer assim, a não até procurarem a Justiça do Trabalho, já resolverem ali mesmo as suas causas, né? Sim. E fazer esse elo. E às vezes, assim, o empregado, por muitas das vezes, isso é uma fala pessoal, tá? É uma convicção pessoal. Eu vejo que, assim, ele nunca requer algo só pelo direito. Sempre tem uma emoção por trás, né? Então, assim, pensa só, o empresário naquela situação precisa contratar, hoje a gente sabe que a mão de obra está escassa, né? Precisa contratar, e aí, naquela realidade dele, promete algo para o empregado mais do que ele pode cumprir. Então, por exemplo, ele promete que ele vai pagar ali 6 mil por mês em carteira assinada, o valor, e na realidade, o trabalhador começa a trabalhar e na realidade ele vê que não é bem aquilo. Só que uma vez que você prometeu, você precisa cumprir. Por exemplo, tem um princípio no direito do trabalho que você não pode reduzir o valor do salário que você paga. Sim. Uma vez que você chegou naquele salário, você não pode reduzir mais. Não pode haver a irredutibilidade do salário, né? E aí, essa promessa que você fez, né? Então, eu costumo dizer assim, que nunca é só pelo direito. Sempre é algo, aquela expectativa realidade, algo que foi frustrado, né? Algo que decepcionou ali. E por trás de cada função, por trás de cada cargo, existem pessoas que têm ali o seu jeito de pensar, pessoas que têm ali o seu perfil comportamental, e às vezes, com uma conversa, aquilo ali poderia ser resolvido se eu consigo me conectar com aquele empregado, né? Então, eu fui entendendo isso também, sabe? Sobre essa questão de relacionamento com as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, que sempre gostei de estar no meio de pessoas. E aí chegou um dia na minha vida, assim, como eu comecei a perguntar por que eu tô sempre assim no meio de pessoas, né? E aí eu entendi que era isso assim também, sabe? A questão de propósito. Questão de propósito, isso. Porque por trás, né, por trás da Larissa, advogada, eu sou uma pessoa que tem a minha vida, minha casa, minha família, enfim, que tem minhas questões pessoais. Por trás do empresário lá dentro da empresa também, ele
tem a vida dele, tem o CPF dele, a pessoa dele, que tem suas questões, e aquele empregado também. Às vezes aquele empregado está passando por um momento difícil e não está entregando muito, aí começa a chegar atrasado, né, levar advertência, olha, por que não posso conversar, né, Sim. tentar resolver. Então, assim, são coisas básicas, mas que no dia a dia fazem diferença. E se a empresa não está atenta e com uma ação preventiva que a oriente de forma Sim. correta... Um profissional adequado. Um profissional adequado, ela pode sim ter maiores prejuízos. E teve alguma briga, no caso, discussão grande, assim, já que você teve que apartar? Eu digo assim, quando eu digo de discussão, eu não quero dizer nem às vezes de exaltação, ou algum caso que você falou assim, meu Deus, esse povo vai se matar. Eu já acompanhei situações, assim, que foram fervorosas, assim. Fervorosas mesmo. Mas, você falar assim, vai dar justiça e, meu Deus. Não, dentro da justiça. Dentro entendi. da justiça, né? A audiência de instrução geralmente acontece de tudo. Você tá ali cara a cara, né? Mas, assim, eu sempre gosto de olhar pelo lado pacificador da coisa. Olha, vamos tentar diminuir os riscos aqui? Vamos tentar chegar num acordo? Se você não tem esse documento, não adianta ir até o final na sentença. Vamos tentar resolver, né? Sim. Tentar resolver e diminuir os riscos aqui da empresa. Então, assim, às vezes as situações fazem elevar os clamores ali, né? Tanto do empregado. E é muito habitual, lembrei de uma coisa agora, é muito habitual, por exemplo, o empresário, que ele começa com aquele colaborador, aí ele cria uma conexão muito grande, começa a ajudar, aí empresta carro, empresta dinheiro, empresta tal. Isso é muito comum. Não é o chefe, ele vira o pai. Ele vira um pai, né? Tem aquela frase, isso não é um chefe, é um pai, né? Mas, na verdade, como que ele está se demonstrando para esse colaborador? Porque uma vez que o administrador, que o empresário não se posiciona, esse empregado faz o que quer. E dali, desse tipo de atitude, desse tipo de comportamento, podem ter prejuízos. Então, eu já vi assim... Eu fiz tudo por ele e ele não me valorizou. Primeira oportunidade, ele me colocou na justiça, né? Já acompanhei casos, assim, nesse sentido. E é triste, assim, ver ambos os lados, né? Um porque acreditou demais e o outro porque, na verdade, para ele não tinha aquilo que o outro achava que tinha, né? Ele foi atrás do direito mesmo. Sim, inclusive eu já vi casos de pessoas próximas acontecendo justamente isso. A pessoa alugou casa no próprio nome pro empregado, e aí depois o empregado foi levar na justiça. Então, assim, eu, por exemplo, Larissa, eu falo que eu aprendi as coisas muito novo. Com 18 anos, eu abri uma loja física. Com 21, 22, eu vendi essa loja e eu decidi que eu não servia pra ser chefe. Porque tem pessoas que elas não têm esse perfil. Sim. Eu, por exemplo, se a pessoa chega chorando, ou se a pessoa não tá legal e tudo mais, eu sou a pessoa que eu vou me estender, né? E a gente precisa ser firme. Na verdade, a gente precisa ser até filho da mãe, vamos dizer assim. Porque a gente tem que saber separar os pontos. Porque você falou uma coisa muito importante. O que eu tô mostrando pra esse empregado? Eu tô mostrando uma certa fragilidade. Eu tô mostrando que ele pode pedir a mão, que eu vou dar a mão. E às vezes até o braço. Até o braço e o corpo inteiro. Entendeu? Então, assim, você tem que saber separar muito bem o sim, sim, o não, não. Porque senão, realmente, as pessoas, elas tendem a ir além, né? Igual a gente disse agora. Você dá a mão, que é o braço, e enfim. Mas, né, que bom que hoje em dia a gente tem. Só que a gente tem pessoas, né, tem profissionais como você para auxiliar, mas eu imagino que a procura ainda seja quando a bomba já estourou. Na maioria das vezes, a procura é quando a bomba já estoura. Né? Mas acontece, às vezes, de vir pessoas falar, olha, eu quero fazer Não, acontece. E é algo que, assim... O que acontece, Maíla? A empresa começa, eu decidi aqui abrir uma empresa. O que acontece na realidade? Essa pessoa abre essa empresa, contrata as pessoas, consegue avançar, tem um trabalho bom, legal, entrega algo legal, assim, né? Um preço bom, avança. Chega uma hora que ela não consegue dar o próximo degrau. Por quê? Ela avançou, mas a base dela não está estruturada. Ela só foi indo, ela não olhou pra trás, não organizou. Não organizou. Então aí começam os problemas, começa aquele empregado, começa a faltar, e aí não tem um contrato de trabalho, começa o pagamento do salário por fora, aquela promessa daquele valor de pagamento,
começa aquele negócio que ela fez, não ter um contrato ali de prestação de serviço para entregar aquele serviço, a pessoa não paga, e como é que ela vai cobrar? Que muitas pessoas olham e pensam assim, não vai acontecer comigo. Fulano não faria isso assim, comigo. Sempre assim. Mas aí é onde acontece, né? Então, hoje a gente vê empresários preocupados com a estrutura e a segurança da sua empresa. E não tem jeito, não adianta você querer colocar um regimento interno, um guia de conduta, um manual de funções para facilitar o dia da sua empresa, se você não tem o básico, que é o contrato de trabalho e o fluxo dessa função desenhada. Sim. Saber, o meu cliente chegou, quem vai atender primeiro? O que essa pessoa faz? Essa pessoa faz isso, isso, isso. Não tem como. Inclusive, eu de fora acompanho muitas empresas, eu vejo justamente isso. A pessoa contrata alguém e ela não delega as funções exatas, né? Aí ela acaba ficando no operacional. Aí ela contratou alguém para ajudar ela, para auxiliar. Porque eu contratei alguém é para tirar algum tempo ali que eu estou fazendo, essa pessoa ocupar algum tempo para que eu possa assumir outro posto. Para que eu possa olhar para o comercial da minha empresa, por exemplo, né? Então, acontece muito isso, essa dificuldade de delegação. Ou se delega, não sabe o que é feito naquela função. Ou também sobrecarrega. Ou também sobrecarrega, né? Funcionário. Isso. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, né? Sobre essa parte trabalhista, Larissa, vamos falar da escala 5x2? Nossa, polêmica! Polêmica escala 5x2. O que você acha que vem por aí? Qual que é a expectativa? Eu não vou perguntar a sua opinião direta, mas eu vou perguntar qual que é a expectativa e qual que você acha que vai ser a realidade a longo prazo? Eu acho que assim, é algo que veio os desdobramentos, que é algo que vai acontecer mesmo, por estar avançando, né, dentro do Senado, tudo. Então, eu acho que é algo que vai acontecer. Que os empresários vão começar a pensar nessa escala 5x2. O que acontece hoje? Nós temos hoje 44 horas semanais de trabalho para cada empregado, né? 44 horas semanais básicas que podem ali extrapolar essas horas a partir de uma hora extra. Então, uma empresa que ela abre sábados e domingos, enfim, ela vai precisar estruturar a sua jornada de trabalho dentro da empresa com esses funcionários para caber dentro das 40 horas. E aí, no mês, é reduzido 4 horas ali semanais, né? E aí tem outros entendimentos lá no artigo de lei, né? Que às vezes não vai ser assim essas 40 horas semanais. Tem propostas para que sejam mais que isso, ou que mantenha as 44 horas semanais, mas que seja ali a escala 5x2, enfim. Mas o que eu acho que pode vir a acontecer, né? Pode vir a acontecer um sobrecarregamento de função dessa pessoa, ou esse empresário tendo que contratar mais empregados, mais colaboradores para garantir a operação dessa empresa. E aí acaba infringindo fluxo de caixa, né, a operação, valor. Pode ser que os produtos que a gente compra hoje, que eles aumentem, porque a precificação desse produto vai aumentar, porque eu precisei de mais mão de obra ali para poder, pensando aí nas grandes escalas, nas indústrias, por exemplo. Eu precisei de mais mão de obra para poder entregar esse produto. Então, pode haver uma escala desse custo. Então, eu penso nessas possibilidades. E aí é onde as empresas vão precisar pensar de forma preventiva como que vão organizar essas escalas. Porque daí, mais do que nunca, vai ser obrigatório a organização. Não, mais do que nunca. Por exemplo, restaurantes que abrem sábados aos domingos, o dia inteiro ali, dependendo, né? Farmácias, indústrias, pequenas e grandes indústrias, vão precisar organizar a sua escala de trabalho. Na teoria, eu vejo muitos funcionários falando assim que imaginam que possa ser mais leve a jornada. Então, você trabalha, vamos supor, de segunda a sexta, tem o descanso de sábado e domingo, e aí, na teoria, ficam menos sobrecarregados. Você acha que tem essa possibilidade de alguma forma? Ou isso seria uma teoria? Olha, não, eu acho que assim, eu acho que pode ser algo, pode ser um ponto a levar o empregado a não se sobrecarregar, vamos dizer. Mas a gente precisa pensar que esse colaborador, esse empregado, ele tem 24 horas no dia, né? Ele, por mais que ele fique o maior tempo ali no trabalho, fique grande tempo, e a vida dele pessoal? Sim. Como que está, né? Porque a gente tem a realidade de muitas pessoas que levam a vida pessoal para dentro do trabalho, né?
Então, assim, vai ter mais tempo para descanso. Só que daí também precisa rever as outras coisas, né? Eu digo assim, o indicador hoje, por exemplo, a gente está falando muito aí da NR01, né? Trazendo Que aí outro seria? tema, que seriam as doenças psicossociais, que sim. agora pode ser elencadas ali até como acidente de trabalho. Uhum. E as empresas vão ser responsáveis foi a partir de agora, dia 26 de maio, as empresas têm essa responsabilização de monitoramento, né, do estado psicossocial dos seus colaboradores. E aí tem a vida interna dentro da empresa e a vida fora da empresa, né? Não, e sem contar também, Larissa, que eu andei analisando, você falou algo importante. O empresário vai precisar contratar mais, né? Fazer uma escala melhor e organizar isso, e automaticamente o custo vai aumentar. Se o custo vai aumentar, eu, por exemplo, como funcionária, talvez um único emprego não seja suficiente. Uhum. Então, vai se desdobrar aí em algo que, como eu disse, na teoria, no Brasil, tudo é muito lindo, né? Mas a gente precisa pensar aí na prática. Então, eu acho que realmente é algo que deveria ser trabalhado com muitos detalhes, pensado, repensado, mas que uma coisa é fato, você vai ter bastante trabalho, né? Bastante trabalho. E as empresas vão necessitar cada vez mais procurar ajuda, porque, né, é fundamental essa organização. Com certeza. Sempre tem um apoio, né? Não pense sozinho em resolver as coisas. Sempre tem um apoio de um advogado especialista sobre o tema que pode mesmo ajudar a estruturar essa jornada. Porque se caso não fazer isso, pode ter consequências, né? Provavelmente terão. Provavelmente terão desse extrapolamento aí de jornada, porque para entrega do serviço, enfim. E aí a gente abre uma outra janela de possibilidade, que é a contratação dos PJs. Eu também enxergo essa possibilidade dentro da empresa. Que com isso, como a empresa ali muitas vezes está na atividade de risco, enfim, ela vai abrir mais a porta para a contratação desses PJs. Aí eu já não sei, né? Dependendo ali do fato se esses PJs são, vamos dizer assim, legais ou se são ilegais. Porque tem casos de PJ que, na verdade, ele é empregado, né? Ele tem todos os requisitos que o empregado cumpre, né? Então, assim, hoje a gente já vê empresários procurando assim, olha, eu quero manter todos os meus colaboradores PJ. E o problema que isso pode gerar a longo prazo? Porque a pergunta é, isso como que é a palavra que eu posso usar? Ainda bem que é gravado. Isso tira o risco trabalhista deles? A contratação PJ? Mas tem uma palavra, tipo assim, isso isenta. Uhum. E quando a gente fala disso, né, da contratação PJ, no caso do prestador de serviço, o empresário vai lá, tem 10 funcionários, ele decide fazer dessa forma, né, contratar todos de forma PJ, no caso, todos como que é a palavra? Prestador de serviço. Todos como prestador de serviço. Isso isenta ele de ter problemas judiciais? Isso só não vai isentar ele se essa pessoa não tiver os requisitos. Quais são os requisitos? Por exemplo, a pessoalidade é um dos requisitos. Eu contrato você. Você é Maíla para trabalhar nessa função da minha empresa. O prestador de serviço, ele tem a responsabilidade de entregar o serviço pronto. Pode ser que ele dentro da sua empresa, contrate outra pessoa para ajudar ele a executar aquele serviço e te entregar. Então, o compromisso dele é te entregar aquele produto, aquele serviço, enfim. E dentro da jornada de trabalho, eu estou contratando você, Maíla, entendeu? Então, é o princípio da pessoalidade. Entendi. Outro princípio é da subordinação. Então, tem ali um controle, né? Um controle de regras, um controle de coisas que devem ser executadas, de horário. Uma vez que essa pessoa é PJ, eu não posso controlar o horário dela, né? Ela Entendi. pode faltar, por exemplo. E aí a gente vê esbarrando, né, esses requisitos. Entendi. Então, Inclusive, eu imaginei, na verdade, né? Então, assim, quer manter na empresa um empregado de forma PJ, mas aí vai estar correndo o risco desse reconhecimento de vínculo. Sim, de toda forma, não tem como fugir, né, Larissa? Na verdade, o que realmente sobra para nós brasileiros e que, infelizmente, nós não fomos... a gente não foi ensinado dessa forma, é a planejar. É a planejar. E se organizar. É a se organizar. E hoje em dia, com tantas mudanças, a gente tem mudança o tempo todo na lei, mudanças acontecendo, novas regras sendo implantadas, novas leis, né? Como que tem sido para você, primeiro para estudar, e segundo, como que você se sente ali no primeiro atendimento com o cliente? Como que você encara isso? Então, assim, no primeiro atendimento, eu gosto muito de fazer o diagnóstico.
que é mesmo para entender, seja tanto no planejamento previdenciário, dentro da área trabalhista, para entender as dores daquele cliente e as lacunas ali que precisam ser asseguradas, né? Então, por exemplo, um restaurante. Um restaurante, ele pode ter a possibilidade diária, ele pode ter a possibilidade do PJ na entrega, do serviço de entrega, ele pode ter a possibilidade de uma necessidade de segurança no pedido de insalubridade, porque tem ali contato com calor, enfim, pagamento por fora acontece muito. Então, assim, eu costumo entender dentro desse diagnóstico o que é melhor para esse cliente e bolar ali um plano de ação, né? Para ser feito ali as medidas que precisam ser feitas para segurar essa empresa. É que tem muita coisa que pode ser feita também, né? Quando você tem conhecimento, né, Larissa? A gente tem saída. Sim, tem saída. Eu falo, não tem problema que não tem saída, né? Todo problema tem a sua solução. Pode ser que demore e que precise de etapas para serem realizadas. E convenhamos, a questão trabalhista, muitas das vezes, é aquela caixa preta. O empresário não quer abrir, porque ali ele vai se deparar com as decisões dele, com as dores dele. Então, ele não quer abrir. Sim. Só que pode chegar um momento em que essa bomba estoura, que essa caixa estoura. E vai chegar esse momento, né? E é melhor que você esteja preparado. Isso, é melhor que você já esteja preparado. Então, assim, olha, e ter ciência das suas decisões. Olha, eu preciso contratar esse PJ porque a minha operação hoje não suporta essa contratação. Ok, você precisa ter clareza das suas decisões e se programar ao longo do tempo para que isso seja feito, para que assegure menos risco para sua empresa. Justo. Né? Precisa ter clareza das decisões. E aproveitando esse gancho, Larissa, o que você diria hoje para o empresário que está perdido, né, na organização da empresa, tanto na parte operacional quanto na parte de documentos também? Como que você instruiria? Brevemente. Primeiro, brevemente, contrate um advogado especialista. Contrate um advogado. Você vai economizar muito. Você vai economizar. É um custo, pode se enxergar assim, nossa, é um custo. Mas pode estar reduzindo ali passivos, pode estar reduzindo riscos dentro da sua empresa, né? Estruturar a base da empresa, principalmente com o empregado, contrato de trabalho, banco de dados, hora extra. Você tem insalubridade dos documentos básicos ali e depois vai avançando. Mas estruturar essa base é muito importante, né? Porque você não sabe a hora que você vai precisar utilizar essa documentação. Então, é uma via de segurança, tanto para a empresa, quanto também para o empregado. E eu vejo também, Larissa, hoje em dia, ainda mais nas redes sociais, a gente acompanha muita coisa, né? As pessoas, às vezes, querem crescer, aí elas mostram quão difícil é crescer, mas elas esquecem de olhar para certos lados, né? Como essa parte trabalhista, por exemplo. Eu recebi aqui também o meu contador, que é o Gustavo, e a gente falou justamente sobre esse tema, sobre essa parte que as pessoas, elas têm muito aquilo de, eu sou o meu marketing, eu sou a minha administração, e tudo bem ser um pouco assim no início, mas depois, se você não delegar, isso vira uma bola de neve gigante. Vira, você sabe por quê? Ó, tem de hoje, tá? De hoje, nós desenhamos o fluxo, né, de um empresário que tem uma empresa e que ele estava no operacional, o WhatsApp dele lotado, sem conseguir responder. Ele era o eu financeiro, o eu marketing, o eu comercial, o eu tudo, o eu operacional, o eu gestor, tudo dentro da empresa. Não tem saúde mental que aguente. Não tem. Chega uma hora que a bomba estoura. E sem contar que quando a gente mexe com a saúde mental, a gente tá mexendo diretamente no financeiro, porque você não consegue dar conta de tudo. Não consegue. Né? Você não consegue servir dois senhores ao mesmo tempo. Aparecer. Então, assim, ao longo do tempo, beleza, eu não tenho hoje condições de contratar X de empregados. Minha operação hoje não comporta. Mas eu vou me organizar, eu vou contratar um aqui. Aí, tendo essa clareza do que você precisa, desse alinhamento desse fluxo, né? Isso é muito importante. Porque às vezes você contrata e não sabe delegar, que é o que a gente falou antes, né? Você contrata e não sabe delegar. Então, precisa saber o que vai precisar ser delegado para esse funcionário. Para ele entender também o que ele precisa fazer. Sim. Né? Entendi. Tudo é aquilo que a gente falou, né? Tudo volta na questão do planejamento. E eu dou graças a Deus que eu tô aprendendo isso cedo. Cedo assim, né? Já aos 27. Porque, infelizmente, esse é um caso que nós deveríamos aprender na escola, né, Larissa? Tanto a parte contábil, quanto a parte
do direito, né? Nem tudo, a gente deveria ter essa questão de É. organizar. Mas a gente brinca que a gente tem o jeitinho brasileiro. Então, a gente vai empurrando com a barriga até Não, eu onde vou dá. falar assim, por exemplo, a advocacia. Aonde é que ensina dentro da faculdade que a advocacia é uma empresa? Eu tenho fluxo de caixa, eu tenho entrada e saída, eu tenho conversa com o cliente, eu tenho, né, tem contrato. Não ensina, né? Então, assim, a gente se forma advogado, operador de direito, enfim. Mas a atividade de advocacia é uma empresa. Tem um Sim. risco empresarial. Sim, é um prestador de É um serviço, prestador é uma de empresa. serviço. Sim, Enfim. tem entrada, tem saída, tem contratação, tem tudo. E, Larissa, voltando, a gente já tá perto de encerrar. Sim. Passa muito rápido. Passou, né? Passa rápido. olha Mas eu ainda só. tenho algumas perguntas. Ó. Eu queria saber qual conselho que você daria hoje, se você pudesse dar um único conselho para quem pretende aí planejar o seu futuro previdenciário. Sim. Olha, decidiu planejar o seu futuro previdenciário, de novo, contrate um advogado especialista. Reveja. Vai precisar rememorar a vida aí, né? Reveja os lugares que passou, contraste de trabalho, essa questão do rural é bem frequente. Mas vai precisar dessa documentação em mãos para que isso seja feito. Se for servidor público, uma atenção a mais ainda. Faça isso com antecedência de mais ou menos 1 ano. Porque a CTC, que é um documento que é necessário ali, hoje o INSS está demorando mais ou menos 1 ano para liberar. Caraca. Para liberar a CTC. E sem a CTC não aposenta, né? Então, faça isso. Primeira coisa, então, contrate um advogado. Segunda coisa, faça isso com antecedência. No mínimo, um ano ali, mais ou menos, né? De antecedência, para que consiga mesmo se organizar no fluxo desse tempo. E essa CTC, ela é tanto se for aposentadoria municipal ou estadual, é esse tempo que demora? É que a CTC é assim, ela é uma certidão por tempo de contribuição. Entendi. Ela é uma relação das contribuições que você teve em outro vínculo. Entendi. É um Seja histórico vínculo seu. INSS ou seja vínculo em outro regime, estado ou município, que você precisa averbar esse tempo lá onde o lugar onde você vai se aposentar. Então, às vezes, você vai aposentar no INSS, você precisa pegar esse tempo no estado ou no município. Você vai aposentar no município, você precisa pegar esse estado lá em outro regime, entendeu? Para computar ali no seu tempo de E tudo isso leva aposentadoria. tempo, como? Tudo isso leva tempo, porque são dados, né? Então, você faz o requerimento lá para o lugar onde você trabalhou, né? Essa documentação, ela segue um padrão. Então, se tiver uma vírgula ali errado do padrão, o documento volta, né? Isso acontece com frequência. Então, assim, é algo que precisa mesmo de um tempo hábil para que isso se realize. E, Larissa, aproveitando, eu pensei aqui, você falou sobre a parte social, né? Sobre a função social, que é muito legal ver o pessoal se aposentando, conquistando ali os seus direitos. Mas nesse meio tempo, nessa demora toda de INSS, como que fica o WhatsApp da advogada? Meu Deus. E como que fica, assim, as pessoas que não entendem, que acham que entrou com pedido hoje, semana que vem vai sair. Como que é essa loucura? É aquele meme, né? Aquele meme. Aquele meme ambulante, assim, né? Mas, assim, eu costumo explicar desde o início para os meus clientes. Ser muito transparente. Olha, isso aqui pode demorar até 12 meses. Não depende de mim, não depende... A gente faz o que é de responsabilidade, lógico, né? Do serviço contratado. Mas essa decisão não depende da terceira pessoa. Então, isso pode demorar tantos meses. Eu gosto muito. E isso eu aprendi... Não foi assim no meu primeiro ano de advocacia, não. Isso eu aprendi ao longo dos anos, com a prática. E até porque eu acho que nos primeiros anos, vocês devem querer resolver tudo, né? Você quer fazer tudo para facilitar a vida do cliente, mas não depende só de vocês. Então, é um tempo para você entender. Quanto mais o cliente tiver clareza, a pessoa que você vai prestar o serviço tiver clareza daquele serviço, é melhor para ambas as partes. Sobre tempo, sobre o serviço prestado, sobre o valor. Já teve situações que eu omiti informações, eu não fui tão firme naquela informação que poderia ser passada pelo cliente e tivemos prejuízos, entendeu? Então, assim, quanto mais, né, for claro, é melhor, tanto para o advogado, né, ou para o cliente. Às vezes é difícil na hora, mas a longo prazo a longo prazo isso faz diferença. Sim. Larissa, tirando um pouquinho da parte, né, da advocacia, e nem tanto também, porque você me falou que o seu esposo também era seu sócio. Sim. Você perdeu ele recentemente, um pouquinho mais de 1 ano, né? Recentemente, fez 1 ano. E eu queria saber como, porque eu imagino que tudo, mas como que foi essa mudança de lá pra cá?
Então, eu venho aí me reestruturando, né? Nesse 1 ano. Fez 1 ano agora, 16 de maio. Leonardo, ele não era só meu parceiro de vida, ele era o meu parceiro de escritório, ele era advogado também, atuante no direito trabalhista. Foi aí um dos meu maior motivador para eu trabalhar com a área empresarial dentro do direito trabalhista, porque ele já tinha essa atuação. Vocês se conheceram depois da faculdade? A gente se formados. conheceu depois de formados, a gente conviveu aí 10 anos juntos. Quando eu conheci Léo, foi meu primeiro ano de OAB e foi basicamente, acho que o 2º ano dele de OAB, mais ou menos, assim. A gente tinha pouco tempo de formação. Leonardo já estava no mestrado no Direito do Trabalho. E aí a gente, né, logo ali se casou e aí começou a atuação em conjunto. Ele foi servidor público um período e depois ele veio para o ramo da advocacia. E, lógico, assim, ele morreu de uma forma muito repentina, né? Um menino muito novo, com 33 anos, com sonhos inúmeros, que ele era uma pessoa muito inteligente, muito dedicado, um profissional, assim, exemplar por todos os lugares que ele passou. Nós temos 2 filhos, né? Sebastião, Miguel e Pedro. E foi de uma forma muito repentina. Eu precisei, assim, me reestruturar, né? E ainda estou nessa fase de reestruturação, não só da minha vida pessoal, mas também da minha vida profissional. Na parte financeira, eu imagino tudo. Eu perdi não só o amor da minha vida, né? Mas eu perdi um companheiro, um sócio dentro de uma empresa. Entendi. Né? Então, assim, ao longo desse ano, eu tenho aprendido todos os dias a conviver com essa perda, a conviver com o luto, a lidar com as crianças, né? Que não é algo fácil, né? Nossas crianças ainda são pequenas, mas que no meio de todo o caos, no meio de toda a perda, no meio de toda a dor, eu consigo sentir a presença de Deus conosco, né? Então, eu costumo dizer que esse ano eu realmente fui sustentada por Deus, assim. Tem coisas sem explicações, mas eu consegui sentir o sustento de Deus. Nos detalhes. E o Léo, assim, ele era muito, assim, meu motivador. Ele me motivava muito. Ele é aquela pessoa, assim, vai, faz isso e tal. Se der errado, se der certo, eu tô aqui. Eu tô aqui, Ele deixou o legado dele, né? Então, hoje, por mais que eu sinta a ausência física do dia a dia, de conversar, eu consigo sentir a presença nos conselhos que ele me dava, né, nas nossas conversas. Então, eu ainda consigo sentir essa presença. A mesma coisa as crianças. As crianças introduzem o pai todos os dias na rotina deles, né? E eles conseguem lidar com isso. É fácil? Não é fácil, eu imagino. né? Não é fácil. Eu falo que a gente se perguntar, assim, lidar com a perda é uma coisa. Você vê a criança lidando com a perda é totalmente diferente. E eles têm os momentos... Porque, na verdade, imagino que sim, porque o luto ele não é linear, né, Larissa? Não, ele é um dia após outro. Ele é um dia... Eu costumava postar uma frase no meu Instagram que é assim, cada dia, um dia. Cada dia, um dia. É algo assim que é isso mesmo. Um dia você tá de um jeito, outro dia você tá do outro dia você consegue levantar, outro dia você consegue avançar um pouquinho mais, outro dia você consegue fazer isso aqui. Agora a gente imagina isso na cabecinha pequenininha das crianças. Na cabecinha pequenininha. Como que deve ser porque difícil eles vivem o luto de uma forma diferente, né? Sim. Você tem feito terapia? Sim, tenho feito terapia, tenho buscado apoio. Graças a Deus eu tenho uma família, né, aqui muito, muito, assim, unida, que me apoia muito, que tá sempre junto. Amigos maravilhosos, né? Eu imagino que fizeram muita diferença, né, Larissa? Que fizeram e fazem muita diferença no meu dia a dia. Até clientes também, né, que acabam dando apoio. Hoje, assim, a gente tem esse suporte. E, com certeza, assim, um grande desafio, né, que a gente tem enfrentado. Mas, ao longo disso, eu também tenho percebido, reavivado o meu propósito, sabe? Que era o propósito de vocês, na verdade, né? Meu propósito de vida, meu propósito na minha atuação enquanto advogada, enquanto advocacia. E um fato curioso é que, assim, a maioria das empresas em Primavera, na região, são empresas familiares. Sim. Que às vezes passam por perdas patrimoniais, matrimoniais, porque às vezes é o esposo ali no operacional e a esposa ali
dentro do financeiro, dentro da contabilidade, dentro do comercial. RH, dentro do comercial. Sociedade que não dão mais certo. E aí, assim, eu passando por tudo isso, né, que eu também sou uma empresa, né, com essa questão de perda de um marido, de um sócio, eu estou lidando com situações semelhantes, né, de às vezes um divórcio, às vezes uma perda, algumas situações. E o quanto que é importante o apoio nesses momentos, né, apoio de alguém que saiba olhar de fora e ajudar a estruturar aquele negócio, né. Porque quem tá de dentro tá vivendo o luto, tá vivendo, seja o luto, né, de um divórcio ou o luto da morte, né? Então precisa sim de auxílio de alguém de fora para olhar para o que, né, pra precisa olhar para a empresa, para né? poder olhar para a empresa, para poder empresa olhar, segue, o negócio segue. Isso, o negócio segue. As contas precisam ser pagas. Os dias, Maíla, eles passam, eles não param pelo seu problema, não vão parar. Todos nós temos problemas, todos nós encontramos dificuldades e os dias eles continuam gradativamente, né? Entendi. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, assim, nesse 1 ano, eu venho nesse exercício todos os dias, né? Lidando com a ausência, com a dor, com a perda, né? Mas também com os ensinamentos que o Léo me deixou. Então, assim, eu tenho sou muito grata a Deus por esses 10 anos que ele me permitiu conviver com o Leonardo, sabe? É uma mistura de perdi o amor da minha vida, mas eu conheci o amor da minha vida também, porque muita gente não conhece, né, Larissa? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tive o privilégio de conhecer, né, enfim, de conviver. E o início, Larissa, na verdade essa é uma pergunta mais pessoal minha, né? Raramente eu abro esse espaço pessoal, a gente costuma ser muito profissional aqui, mas a morte do Léo foi algo que impactou, eu acho que todo mundo que ficou sabendo, porque quando você olha para uma família tão bonita, para algo feito, você vê aquilo, né? A fragilidade da vida, algo sendo, vamos dizer, tomado, né? Sem ser palpável, você não pode escolher, só acontece. Quantos meses, se é que já aconteceu, já caiu a ficha? Como é essa parte, assim, a parte da raiva de caraca, aconteceu comigo? Tipo, tava aqui, era meu, tava tudo tão... Eu digo que assim, cair a ficha, eu acho que a gente vai caindo conforme os dias vão passando, sabe? E eu, no primeiro instante, vivi mesmo no estado de sobrevivência. Eu acredito que o ano de 2025 foi meio que isso. Eu peguei as forças que eu tinha naquele momento e tentei sobreviver. Pode ser que essas forças sejam ali, estando em algum local, estando com pessoas, né? Me expondo nas redes sociais, né? Colocando a cara a tapa, vamos dizer assim. Mas eram as forças que eu tinha para poder seguir. E o método que você tinha, né? Isso. Não sei se era errado, se era certo, enfim. Eu digo que o luto, o que tá certo para mim pode ser errado para você. Ele é muito particular, porque cada né, pessoa vive de uma forma. Essa foi a forma como eu encontrei para sobreviver. Ao longo desse ano de 2026, eu falo que nós temos vivido o verdadeiro luto, né? Então, a gente passou por meses muito difíceis no início do ano. Da falta, da saudade, da ausência, da raiva, né? Nossa, por que isso aconteceu, né? Nós tínhamos uma família tão linda, tínhamos propósitos, tínhamos sonhos. Não vou falar que esses momentos não aconteceram, porque eu sou humana, né? Esses momentos sim aconteceram e às vezes acontece, né? Mas eu sou uma mulher de muita fé. E eu acredito que nada, exatamente nada acontece sem a permissão de Deus. Nada, nada, nada. Leonardo não entrou na minha vida por acaso. A nossa história, ela não foi vivida ao acaso. Nós somos intensos, né? Durante os 10 anos que nós convivemos juntos. E eu creio que isso também não aconteceu por acaso. Ele aconteceu por um propósito. Um propósito que talvez hoje eu não entenda. Que os nossos filhos não entendam. E não sei se algum dia eu vou entender, né? Mas essa é a minha história. Essa é a minha vida. O luto me atravessou. E eu precisei seguir. Eu sinto muito, Larissa, mas também admiro muito. Eu precisei seguir. Eu precisei juntar os cacos que eu tinha para poder seguir. E seus filhos foram... Deus tem nos sustentado. E seus filhos foram parte primordial para isso acontecer? Foram. Não, as crianças são, eu falo assim, são o afago, são o propósito. É aquela frase, se você vencer hoje na vida, você vai vencer por quem? Eu sei que eles estão lá
atrás de mim, vencendo por mim, E né? é uma parte muito linda aqui. Ele deixou pra vocês também, né? É ele aqui. Então, Sim, é a tá muito presença dele aqui por meio das crianças, né? Então, assim, esses dias o meu filho na escola, aconteceu uma situação e ele precisou falar do pai e ele se incomodou e ele se questionou, mãe, mas por quê? E ao ver aquela situação, eu pensei, o que eu vou falar para ele? Não tem o que falar, não né? tem porquê. Não tem o que falar. Mas assim, eu falei, Sebastião, essa é a nossa história. Você é o Sebastião, filho da Larissa e do Leonardo, que o seu pai precisou partir. Essa é a sua história, não tem como fugir disso. Eu sou sua mãe, estou aqui. O seu pai esteve ao longo dos seus 6 anos. E isso é você. Imagino como que deve Isso ficar a não te cabecinha. faz menos, isso não te faz mais, mas isso é você. Esse é o Sebastião. Eu acho que muita gente deve falar isso pra você, o quanto te admira, o quanto você tem sido forte. E eu não passei pelo luto diretamente assim, mas eu já passei pela fragilidade da vida. E felizmente ou infelizmente não resta muita opção, né? A vida segue. Eu brinco que tem dias que parece que o mundo vai acabar, mas ele não acaba. A gente continua aqui e a gente precisa continuar. E me deixa muito feliz de saber que eles têm uma mãezona por eles, né? Porque tem tanta gente que não tem mãe, não tem pai, e eles ainda têm uma mãezona incrível. Eu também faço das suas palavras as minhas, eu sou uma pessoa de muita fé e eu tenho certeza que tem um propósito. E eu deixo uma reflexão aqui. Eu questiono muito sobre a vida e eu tenho muito medo de perder as pessoas que eu amo. E recentemente eu troquei minha psicóloga e levei pra ela sobre a morte. Ela falou assim, Maíla, por que as pessoas encaram a morte como algo tão ruim? Você já parou pra pensar? As pessoas acham que a morte é horrível, mas por quê? E isso me deixou uma reflexão muito grande, sabe, Larissa? A gente fica assim Maíla, muito, nossa, assim, coitado. Mas por quê? o Léo, assim, ele era uma pessoa totalmente desapegada à vida, assim. Ele realmente pensava na morte. Semanas antes dele morrer, assim, ele comentou, né, que o bom era as pessoas que já tinham morrido, que elas já estavam lá, e que essa vida aqui mesmo era dificuldade, e era, enfim, a gente tem as lutas aí, as tribulações todo dia. Mas é bem isso mesmo, porque a gente encara a morte, né? Lógico que é uma perda, né? Que você não vai mais ver aquela pessoa, enfim. Mas a gente encara, a maioria das vezes, com essa reação. Mas é a única certeza que a gente tem, né? Sim. Que um dia todos nós vamos morrer, né? Um dia a hora de todos nós vamos chegar. E isso aflorou em mim muitas coisas. Essa vida que eu vivo compensa. Eu imagino, a gente, no caso, você deve ter passado. Eu respiro o ar direito. Leonardo morreu sem ar. Ele morreu sem ar. Hoje eu consigo respirar. Eu respiro, eu tenho tempo para respirar, porque faltou um ar para ele viver. A gente vê o quanto a vida é palpável, né? O quanto Larissa? a vida é palpável e o quanto a vida é preciosa. O quanto o momento que nós estamos aqui é precioso. Eu não deixo mais roupa para usar amanhã. Se eu quero usar, eu uso. Eu não deixo mais nada assim que é precioso para fazer amanhã que eu quero fazer. Se eu quero viajar, lógico, me organizo dentro da medida do possível, mas não fico mais pensando muito para tomar aquela decisão, porque pode ser que o dia não chegue. Sim. A gente não sabe, né? E também uma das partes ruins, né, além da perda de tudo isso, é o quanto também a gente fica impaciente para coisas pequenas, né? Para reclamações pequenas. Para pessoas com coisas. Pra pessoas pequenas. Tudo então, isso. assim, nesse 1 ano, eu falo que eu me tornei uma pessoa mais prática. O luto trouxe praticidade. Diante da dor, diante da dificuldade, diante de tudo. Mas me trouxe um outro olhar, né? Eu sempre fui uma pessoa em que gostava de pensar em soluções. E hoje eu sou bem mais assim. Tá acontecendo isso aqui. O que a gente pode fazer para resolver? Por quê? Reclamar não vai adiantar. Né? É necessário agir. É necessário agir, é necessário tomar providência, é necessário estar em movimento, né? Reclamar não vai adiantar, não vai trazer de volta, né? Enfim. Então, isso foi uma verdade que eu trouxe para mim
e que do meu jeito eu tento transmitir para as pessoas também que chegam até mim. Sim, através do seu propósito, do seu Sim. serviço. Uhum. Larissa, foi um prazer. A gente tá aqui há quase 1h30. Óbvio. Passa muito Passa rápido, a gente rápido. conversa muito e, enfim, a gente teria muita coisa para se aprofundar. De coração, foi um prazer ter você aqui, não só como advogada, mas dizer que tem coisas que a gente não imagina, mas eu acompanho a sua trajetória e sempre penso, né, no que aconteceu. Me inspiro também na sua praticidade, porque a gente vê isso no dia a dia, na sua forma de conduzir a vida, de levar a sua família e na sua força também. Então, muito obrigada por aceitar estar aqui, por ter topado esse convite. Obrigada, pessoal de casa que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Algum recado, Lari? Obrigada por esse espaço, obrigada por essa oportunidade de compartilhar um pouco de mim, né? Da minha atuação. E um abraço para todo o pessoal de casa. E espero ter mais vezes, né? esse encontro Teremos. aqui. Por mim, teremos muito mais vezes. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Até a próxima.